Ministro da Agricultura diz que caso da vaca louca no Pará está sendo investigado e não representa perigo à saúde humana. Sobe para 50 o número de mortes provocadas pelas tempestades no litoral norte de São Paulo. Navio da Marinha com leitos hospitalares, veículos e até helicóptero chega para ajudar o socorro às vítimas da tragédia. Denúncias de sucateamento do Hospital de Base do Distrito Federal incluem até baratas no refeitório. ONU alerta que problemas durante a gravidez ou na hora do parto matam uma mulher a cada 2 minutos no mundo. Na véspera do aniversário de 1 ano da guerra com a Ucrânia, presidente russo Vladimir Putin volta a falar sobre arma atômica. Temporada Nacional do Skate será aberta no próximo fim de semana em Criciúma, Santa Catarina. E as divergências provocadas pela rotina do dia a dia aumentam a procura pela terapia de casal com psicólogos da internet. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 50 o número de mortos vítimas do temporal que devastou o litoral norte de São Paulo. Enquanto as buscas por desaparecidos continuam, as ajudas externas têm dado um auxílio extra às vítimas da tragédia. Os bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguem com as buscas de forma ininterrupta. A ação é reduzida ao longo da noite e, pela manhã, a equipe é reforçada. E as buscas têm motivos claros, isso porque após 5 dias da tragédia ainda há dezenas de desaparecidos. Um outro ponto crucial que aumenta ainda mais a situação crítica local são as estruturas hospitalares das cidades. Dessa forma, hoje atracou em São Sebastião um navio da Marinha equipado com leitos hospitalares, helicópteros e veículos. O navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, a maior embarcação da Marinha, servirá como um apoio essencial para quem tanto precisa. A estrutura promete entregar até 300 leitos que reforçarão o atendimento médico às pessoas atingidas. Mas, além das ações do governo para auxiliar o litoral norte de São Paulo, as doações seguem a todo vapor. Os Correios vão doar mais de 20 toneladas de material escolar e de escritório, roupa infantil e utensílios de casa para as famílias desalojadas. Os itens doados são classificados como refúgio e o termo é usado para se referir a objetos que não foram entregues aos destinatários e nem recuperados pelos remetentes após todas as tentativas de entrega e prescrição do prazo de direito à reclamação. Além das doações, as agências dos Correios no estado de São Paulo estão à disposição das autoridades federais, estaduais e municipais para coletar e transportar donativos às pessoas afetadas pelas chuvas. Aliás, outras tantas ONGs e empresas privadas estão se mobilizando para juntar mantimentos, roupas e água para serem enviados à região. Um exemplo claro ocorreu ontem, na partida entre Palmeiras e RB Bragantino pelo campeonato estadual. O clube paulista havia se mobilizado nas redes sociais com uma mensagem de seu técnico Abel Ferreira e os torcedores compareceram ao estádio com doações para serem enviadas ao litoral norte do estado de São Paulo. Ações como essas e todas as outras demonstram a solidariedade de um povo que, mesmo na dificuldade, auxilia quem mais necessita nesse momento de tristeza e dificuldades. Não é de hoje que o Brasil vem registrando tragédias como a que vimos no final de semana no litoral paulista. Há pelo menos 2 anos, o país sofre as consequências do aquecimento global e deverá continuar sofrendo. O alerta é de Carlos Nobre, o cientista brasileiro referência mundial em mudanças climáticas. Tempestades mais fortes e enchentes por todos os lados.
Em muitas cidades, deslizamentos de terra são registrados. Em várias regiões do Brasil, ficam rastros de destruição e mortes. A tempestade que devastou o litoral norte de São Paulo no último fim de semana está longe de ser um fato isolado. De acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, de outubro de 2021 para cá, 11 catástrofes causadas por temporais foram contabilizadas oficialmente no país. Ao todo, cerca de 500 pessoas morreram em enchentes ou deslizamentos de terra e pedra. E não para por aqui. Desastres como esses tendem a ser cada vez mais frequentes e graves, segundo o climatologista Carlos Nobre, cientista brasileiro, referência mundial em mudanças climáticas. Isso tem tudo a ver com o aquecimento global, que quando o mar está mais quente, ele evapora muito mais água, então com o tempo, com as décadas, o mar vai ficar mais quente e esses fenômenos vão acontecer com mais frequência. Quando o oceano for aquecendo, e um dia o oceano chega nesse 1,5 graus, um oceano 1,5 graus mais quente do que antes, hoje ele está a 0,8 graus, ele já está evaporando tanta água e gerando tanto desses fenômenos extremos, principalmente nas zonas costeiras. Então, quando o oceano chegar a 1,5 graus, nós teremos muito mais frequência, talvez 30% a 50% mais fenômenos de chuvas intensas do que nós temos hoje. Para minimizar os prejuízos, o especialista lembra que é preciso conter a escalada do aquecimento global, especialmente com o cumprimento das metas do Acordo de Paris, um compromisso mundial sobre as alterações climáticas. Já é um enorme desafio cumprir as metas do Acordo de Paris. Nós temos que reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em 50% até 2030, zerar as emissões líquidas até 2050. Esse é um enorme, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. E mesmo cumprindo esse desafio, o coautor da pesquisa vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2007 diz que é preciso preparar a sociedade para o enfrentamento aos fenômenos climáticos, especialmente aqueles que vivem em regiões mais afetadas pelas chuvas. O país tem cerca de 13.500 áreas de risco passíveis de desastres naturais, segundo um levantamento realizado pelo Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, por meio do Serviço Geológico do Brasil. Cerca de 4 milhões de pessoas estão vivendo nessas condições. Em parceria com o governo do estado de São Paulo e o município de São Sebastião, um dos mais afetados pelas chuvas do último fim de semana, o governo federal anunciou que vai trabalhar na construção de casas para atender quem perdeu a moradia em razão da catástrofe. Mas o especialista alerta que é preciso olhar para um número ainda maior de brasileiros. Existem áreas de altíssimo risco, cerca de 2 milhões. Essas pessoas não podem continuar. O climatologista conclui que em áreas de risco menor, a população pode até permanecer, contanto que haja no local um sistema de alerta eficiente e que os moradores tenham consciência de deixar suas casas e buscar abrigos seguros, em qualquer aviso de tempestade. Por exemplo, sirenes funcionam muito bem nos lugares que tem sirenes. A Defesa Civil liga as sirenes, praticamente todas as pessoas se salvam. Então nós temos que colocar isso em todos os locais onde não é possível ou o risco não é tão alto. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Santa Catarina encontrou o corpo de um jovem de 20 anos que era procurado desde a madrugada da última segunda-feira, quando uma ponte para a travessia de pedestres desabou na divisa com o Rio Grande do Sul. Os fios da estrutura de madeira, com capacidade para suportar o peso de apenas 20 pessoas juntas, romperam quando pelo menos 100 pessoas tentavam, ao mesmo tempo, atravessar de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Brian Grande estava na praia da Orla Azul, em Passo de Torres, no sul do estado. Médicos e funcionários do Hospital de Base do Distrito Federal gravaram vídeos mostrando as condições precárias na unidade. Alagamento nos banheiros, mofo, infiltrações e até mesmo baratas no refeitório do prédio, referência em medicina no Centro-Oeste. As denúncias apresentadas mostram as péssimas condições das instalações que prejudicam tanto os pacientes como a equipe de saúde. De acordo com os funcionários da unidade de terapia intensiva, a situação é insalubre para todos.
A cozinha do hospital tem obras inacabadas e tapumes. Já no refeitório, diversas baratas andam pelo chão e pelas paredes. A situação não é muito diferente nos banheiros, que estão completamente alagados e com mau cheiro. No pronto-socorro, as infiltrações do teto da sala principal roubam a cena. Além disso, o mofo fica sobre os pacientes que se aglomeram pelos corredores da unidade de saúde em cadeiras e macas. Nos corredores da ortopedia, as portas dos armários são fechadas com saco plástico. O hospital de base tem 54 mil quilômetros quadrados de área construída e atualmente conta com mais de 4 mil funcionários. Ele foi inaugurado em setembro de 1960 por Juscelino Kubitschek. Desde então, é referência para atendimento em politraumas, emergências cardiovasculares, neurocirurgia, cirurgia cardiovascular, atendimento oncohematológico e transplantes. Até janeiro de 2012, o hospital era mantido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Atualmente ele funciona como instituto. Em nota, o setor de gestão estratégica de saúde do Distrito Federal disse que tem conhecimento dos problemas, mas que parte deles são de responsabilidade da Salutar. Sendo de ramo alimentício, a empresa, por sua vez, afirmou que os problemas de infraestrutura nas instalações são frutos de falta de planejamento para a realização de manutenções preventivas, aos quais são resolvidos com quem presta serviço de manutenção predial e não de alimentação. E a seguir, o ministro da Agricultura diz que o caso do mal da vaca louca no Pará está sendo investigado, mas não representa perigo aos humanos. E ainda, a Receita Federal fixa prazo para entregar informes de rendimento para que contribuintes façam declaração do imposto de renda. O ministro Carlos Fávaro disse hoje que a análise de laboratório sobre o caso da vaca louca registrado no Pará vai ficar pronto na semana que vem. A previsão é que seja um caso atípico, sem risco para o rebanho ou para o ser humano. O Ministério da Agricultura iniciou uma ofensiva para esclarecer os principais países importadores sobre o problema. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou que não há motivos para preocupação com relação ao consumo de carne bovina no Brasil. Dessa forma, a pasta quer deixar claro aos países que compram a carne nacional de que a situação não é alarmante e que esse caso de vaca louca foi único e exclusivo. O ministro ainda disse que o impacto é ruim, mas que todos os protocolos estão sendo seguidos rigorosamente. De maneira preventiva, as exportações de carne bovina brasileira para a China serão interrompidas como parte do procedimento. Mas para tentar amenizar a situação, Fávaro se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para tratar sobre o assunto. Nas redes sociais, o ministro informou que está trabalhando com total transparência e agilidade nas informações sobre o caso no Brasil e que tratará todos os parceiros comerciais com o máximo de respeito. Além disso, autoridades agropecuárias de países como os Estados Unidos, o Chile, o Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Israel, Indonésia e Filipinas devem ser procuradas por Fávaro e seus auxiliares. A doença da vaca louca, chamada tecnicamente por encefalopatia espongiforme bovina ou EBB, é uma doença do sistema nervoso dos bovinos que se caracteriza pelo acúmulo no tecido nervoso de uma proteína infecciosa anormal chamada prion. Dessa forma, a doença degenera o sistema nervoso e amolece o cérebro dos animais, que ficam violentos. Nunca o brasileiro pagou tanto imposto no primeiro mês do ano. A arrecadação de janeiro passou dos 251 bilhões de reais.
Foi o maior valor da série histórica, que começou em 1995. Em relação a dezembro, o aumento foi de 19%, com destaque para o imposto de renda. E já que o imposto de renda está fazendo bem para o caixa do governo, vale lembrar que vai terminar na próxima terça-feira o prazo para os bancos e empresas entregarem os informes para os contribuintes para que façam a declaração de ajuste deste ano. Bancos, corretoras de valor e empresas devem disponibilizar o informe do imposto de renda referente aos rendimentos de 2022 até o dia 28 de fevereiro. Esses dados são necessários para preencher a declaração do imposto de renda de 2023. As informações disponibilizadas são necessárias para que a Receita Federal possa cruzar os dados e determinar quanto cada contribuinte pagou de imposto ao longo do ano passado e saber, é claro, se houve sonegação ou não. Essa documentação pode ser disponibilizada pela internet ou até mesmo nos aplicativos de internet banking. Para os aposentados e pensionistas do INSS, os comprovantes também estarão disponíveis pela internet ou pelo aplicativo Meu INSS. O empregador ou banco que não fornecer os comprovantes dentro do prazo ou fornecer os documentos com erros estão sujeitos ao pagamento de multa. Então, para que todos possam entender, no informe do empregador devem constar os valores de todos os salários de 2022, além, é claro, do 13º e outros rendimentos recebidos eventualmente, como é o caso das participações de lucro. A partir desse ano, a declaração vai ser entregue do dia 15 de março ao dia 31 de maio. De São Paulo, Bruna de Giaimo. Um novo mutirão nacional para a renegociação de dívidas vai começar no próximo dia 1º de março. Os bancos do Brasil inteiro vão oferecer melhores condições às pessoas para acertarem as contas, como descontos e prazos maiores para a quitação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outros empréstimos, com exceção daqueles que têm bens dados como garantia, como imóveis e veículos. Segundo a Federação Brasileira da Associação dos Bancos, os critérios e taxas ficarão a critério de cada instituição. No mercado financeiro, com dados dos Estados Unidos no radar de investidores, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira, de 0,67%, cotado a R$ 5,13 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,41%, aos 107.592 pontos. O consumo nos lares brasileiros aumentou 1,1% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado e deverá crescer 2,5% este ano. No último período de 12 meses, a queda foi de quase 15%. A expectativa foi divulgada hoje pelo presidente da Associação Brasileira dos Supermercados, Márcio Milan, e a previsão do impacto positivo, segundo ele, é motivada pelo aumento real do salário mínimo, pelo reajuste do salário dos servidores públicos e das bolsas de estudo. O Brasil registrou a abertura de 357.937 empresas em janeiro, uma alta de 3,9% em relação a janeiro do ano passado, mas que não leva em conta o fechamento de empresas, ou seja, não representa o saldo líquido. De acordo com a divulgação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, das 27 unidades da Federação, 21 registraram alta, sendo as exceções do Distrito Federal, Acre, Pará, Alagoas, Bahia e Sergipe. Já as atividades econômicas mais exploradas foram em promoção de vendas, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, e cabeleireiros, manicure e pedicure. Mato Grosso do Sul deve receber no próximo mês a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara. Ela vai conferir a situação dos indígenas do estado. Insegurança alimentar, desnutrição, falta de água potável, de atendimento médico, doenças transmissíveis, alcoolismo, violência, suicídio são alguns dos reflexos das condições de miserabilidade em que vivem os indígenas no país. A situação dos Yanomami expôs o abandono dos indígenas pelo estado e a ministra dos Povos Originários quer saber como vivem os Guarani Kaiowá aqui de Mato Grosso do Sul. No próximo mês, Sônia Guajajara fará uma visita ao estado para verificar a situação em loco. Sônia é uma líder indígena brasileira do povo Guajajara, que habita as matas da terra indígena Araribóia, no Maranhão.
Aos 10 anos de idade, ela foi para a cidade de Imperatriz, onde trabalhou em casa de família em troca de moradia. Sônia estudou letras e enfermagem na Universidade Estadual do Maranhão e fez pós-graduação em educação especial. Em 2022, integrou a equipe de transição do governo Lula e foi anunciada a primeira-ministra dos povos originários. Ela vem dia 2 e dia 3. O presidente Lula está preocupado com o que está acontecendo lá nos Yanomamis, e se a gente não se antecipar, vai virar esse canhão para nós aqui. Segundo o deputado federal, líder da bancada de Mato Grosso do Sul em Brasília, o presidente Lula também deve vir a Mato Grosso do Sul para tratar de questões indígenas. Ele está muito voltado para essa questão do conflito que nós temos em algumas áreas indígenas, né? De achar uma solução para aquisição dessas áreas, ou seja, isso também a bancada vai buscar, junto com o Ministério Público Federal, junto com o governo do Estado, intermediar para a gente encontrar uma saída para isso, que isso, distensionando isso, eu tenho certeza que o nosso Estado cresce com uma rapidez muito mais rápido e a gente traz muito mais investimento para cá. O governo federal decidiu antecipar o novo fechamento do espaço aéreo sobre o território Yanomami, em Roraima, para o dia 6 de abril, e pretende intensificar as operações da Polícia Federal na região para retirar os garimpeiros que ainda insistem em permanecer na área. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. A afirmação foi feita pelos ministros da Justiça Flávio Dino e da Defesa José Múcio após reunião nesta quinta-feira. Os dois ministros disseram que a quantidade de garimpeiros que ainda permanecem na terra indígena caiu de forma significativa, caindo de cerca de 20 mil para a casa de centenas. Além disso, disseram que os voos ilegais na região têm sido 1 ou 2 por dia, contra 30 a 40 diários anteriormente. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostra que de cada 5 crianças e adolescentes, mais de uma em todo o mundo apresentam sinais de transtorno alimentar. Os pesquisadores revisaram e analisaram 32 estudos de 16 países e descobriram que 22% das crianças e adolescentes apresentavam comportamentos alimentares desordenados. Esses números foram maiores entre meninas, adolescentes, mais velhos e aqueles com maior índice de massa corporal. A alimentação desordenada é semelhante em comportamento a um distúrbio alimentar. O custo elevado do crédito se tornou uma das principais barreiras para a compra de um carro, seja novo ou usado. O dado foi confirmado pela segunda edição do estudo IPSOS Drivers, que monitorou a intenção de compra de consumidores em todo o Brasil. A taxa de juros nos financiamentos apareceu na segunda colocação entre os entraves mais citados, com 32,5% das menções. Em primeiro lugar na lista de dificuldades para a aquisição de um automóvel está o alto custo de propriedade, 33,4%. A atividade doméstica, que antes era atribuída às mulheres, vem sofrendo mudanças nos últimos tempos. Mesmo que de forma lenta, o número de homens que se tornaram donos de casa vem crescendo. Um levantamento divulgado esta semana pela BBC de Londres mostrou que o número de donos de casa cresceu 2,5% em relação a um levantamento realizado no ano de 2010. E que, na União Europeia, é ainda mais raro. De cada 100 homens, cerca de um interrompe sua carreira por pelo menos 6 meses para cuidar dos filhos. Já no caso das mulheres, o mesmo cenário acontece para uma de cada 3. Dos 29 juízes substitutos e empossados esse ano, 9 são mulheres e muitos têm histórias de vida repletas de desafios, como Eliezer Nunes Barros. Ex-pedreiro, aos 39 anos, ele assume como magistrado do estado de Roraima. Para ajudar a família, parou com os estudos e só retomou com 24 anos. Até então, o objetivo dele era apenas melhorar de vida. Mas ele concluiu o ensino médio e depois foi aprovado no concurso de agente penitenciário em Rondônia em 2009, quando tinha 26 anos.
Ali, segundo ele, percebeu que havia possibilidades de ir além. Durante o trabalho de agente penitenciário, foi incentivado por amigos a seguir estudando a graduação de Direito de acordo com o juiz. Parecia ser a grande superação para ele, já que o trabalho começou cedo e as dificuldades também. A partir dos 33 anos, a sua meta de se tornar juiz de direito em Roraima não parou. E hoje, o senhor juiz Eliezer Nunes Barros mostra que a fé e o esforço pode nos levar aonde quisermos chegar. E veja a seguir, ONU alerta que problemas durante a gravidez ou na hora do parto matam uma mulher a cada 2 minutos no mundo. E ainda, na véspera de completar 1 ano de guerra com a Ucrânia, presidente Vladimir Putin volta a falar sobre arma atômica. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou o projeto de concessão da exploração do trem-bala, que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. A NTT publicou a autorização no Diário Oficial da União. A empresa beneficiada é a TAV Brasil, que poderá explorar a concessão por 99 anos. Prazo esse que pode ser prorrogado. Segundo o projeto inicial, a linha férrea do trem-bala terá cerca de 380 quilômetros de extensão, com 4 estações apenas, saindo aqui da capital paulista, com paradas em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e também em Volta Redonda, já no Rio de Janeiro, até chegar à capital fluminense. A estimativa de viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro é de 1h30. Por enquanto, não há informações sobre demanda ou desempenho do trem, mas tem previsão de início das operações. O cronograma atual da empresa diz o seguinte: estudos e projetos deverão ser entregues até dezembro do ano que vem. A obtenção de todas as licenças para início das obras está prevista para junho de 2026. E, segundo documentos preliminares, o trem de alta velocidade deverá ficar pronto para início das operações em 2032. Só que para tudo isso acontecer, o orçamento inicial é de aproximadamente 50 bilhões de reais. Já chegou ao Superior Tribunal de Justiça o pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil o período de 9 anos de prisão aos quais foi condenado por um caso de abuso sexual praticado 10 anos atrás contra uma mulher em uma boate de Milão. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que existe a possibilidade do pedido da Itália ser atendido, mas quem vai decidir se ele pode ser preso no Brasil é a presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, que tem um histórico de defesa dos direitos humanos e já integrou um grupo de trabalho do Poder Judiciário sobre enfrentamento à violência contra as mulheres. A Organização das Nações Unidas alertou hoje sobre um novo levantamento que apontou que a cada 2 minutos uma mulher morre durante o parto ou por complicações na gravidez. Apesar da queda de 1/3 nas últimas 2 décadas, a taxa permanece alta. A gravidez continua sendo uma experiência extremamente perigosa para milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a serviços de saúde respeitosos e de boa qualidade. No relatório elaborado pelas agências da ONU, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde, 287 mil mulheres morreram enquanto estavam grávidas ou ao dar à luz em 2020, o que significa 1 a cada 120 segundos. 20 anos antes, o número era de 446 mil. No período, o país que registrou a queda mais expressiva foi Belarus, com uma morte materna para cada 100 mil nascimentos em 2020, contra 24 em 2000. Já o que registrou a maior alta foi a Venezuela, com 259 mortes maternas para cada 100 mil nascimentos em 2020, contra 92 em 2000, um aumento de 182,8% da mortalidade. Na média mundial, o documento destaca progressos alcançados na redução das mortes entre 2000 e 2015. O texto alerta que, desde então, as conquistas permanecem estagnadas.
O resultado de 2020, que contabiliza os dados mais recentes sobre o tema, representa uma queda pequena na comparação com as 309 mil mortes registradas em 2016. A nível mundial, a taxa de mortalidade materna caiu 34,3% entre 2000 e 2020. Mas entre 2016 e 2020, a taxa foi reduzida em apenas 2 das 8 regiões da ONU, Austrália e Nova Zelândia e Ásia Central e do Sul. Já na Europa, América do Norte e Latina, a taxa aumentou, sendo a maioria do registro das mortes em áreas mais pobres do mundo e nos países em conflito. A OMS enfatiza que as estatísticas mostram a necessidade urgente de garantir que todas as mulheres e meninas tenham acesso a serviços essenciais de saúde antes, durante e depois do parto e que possam exercer plenamente seus direitos reprodutivos. As principais causas das mortes são hemorragias agudas, hipertensão arterial, infecções relacionadas à gravidez, complicações provocadas por abortos realizados em ambientes inseguros e condições subjacentes que podem ser agravadas com a gravidez, que podem ser prevenidas e tratadas. Elise Matsunaga, condenada a 16 anos de prisão pelo assassinato do marido, Marcos Matsunaga, em maio de 2012, está trabalhando como motorista de aplicativo na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Depois de ficar 10 anos no presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, ela foi liberada pelo bom comportamento para cumprir o restante da pena em liberdade vigiada. Elise também abriu uma loja para vender roupas para pet, que ela aprendeu a fazer durante o tempo em que ficou na prisão. A um dia de completar um ano da guerra da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin voltou a fazer ameaças nucleares contra o Ocidente. Enquanto isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas pediu uma paz abrangente, justa e duradoura. Além disso, foi exigido que a Rússia retire suas tropas e pare de lutar. Quase um ano após a invasão da Rússia em território ucraniano, os conflitos continuam. A Ucrânia disse que suas forças repeliram ataques russos ao longo da linha de frente, principalmente na cidade de Bakhmut. Além do frio congelante, as tropas que vivem em combate têm que lidar com o medo de não voltarem para suas casas. E esse medo aumenta ainda mais após algumas declarações do presidente russo Vladimir Putin. 2 dias depois de suspender a participação de seu país no último tratado de controle de armas, Putin voltou a fazer ameaças nucleares. O líder russo prometeu a entrada em serviço de um novo míssil hipersônico nuclear. O anúncio tem o mesmo impacto das falas de um ano atrás, quando a guerra foi aliciada pelo Kremlin. Isso porque, tanto nesta quinta-feira quanto há um ano, foi comemorado o Dia do Defensor da Pátria no país. O Sarmat foi apresentado como o mais avançado modelo intercontinental do mundo, podendo levar de 10 a 15 ogivas nucleares. Em um discurso, Putin também disse que a Rússia continuará equipando suas forças armadas com equipamentos avançados. As falas vêm no momento em que as tensões com os Estados Unidos também aumentaram e apoios militares para a Ucrânia continuam. A Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, tem pouco menos de 200 tanques, mas mesmo assim iniciou o envio de 3 tanques de batalha Leopard 2 para o país invadido, além de lançar também um pacote financeiro de 160 milhões de euros. Mas enquanto uns querem o pior, outros buscam formas de resolver o conflito. Como o Brasil. O presidente Lula tem defendido o fim da guerra mesmo antes de tomar a posse. Já na visita ao presidente americano Joe Biden no começo do mês, Lula sugeriu a criação de um grupo de países para negociar o fim do conflito. A Casa Branca, mesmo concordando com a necessidade de paz na região, evitou qualquer comprometimento com a proposta. A atitude do presidente do Brasil recebeu elogio por parte do país russo, dizendo que, além de não enviar munições para a Ucrânia, a decisão por um cessar-fogo reflete uma independência do governo brasileiro frente à pressão da Casa Branca por um envolvimento maior da América Latina no conflito.
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que está analisando a iniciativa de Lula sobre uma possível mediação política sobre o conflito, mas desde que as condições na linha de frente permitam uma negociação. Também nesta quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU aprovou, com 141 votos a favor e 32 abstenções, uma nova resolução que busca uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia e pede a retirada imediata das tropas russas, em que há trechos com elaborações da diplomacia brasileira. A declaração, que tem apenas valor simbólico, contou com a participação do Brasil depois de reuniões bilaterais mantidas pelo chanceler Mauro Vieira. Próximo dos 365 dias de guerra, algumas homenagens estão sendo feitas. Paris iluminou a Torre Eiffel com as cores azul e amarelo da bandeira da Ucrânia. E veja a seguir: as divergências provocadas pela rotina do dia a dia aumentam a procura pela terapia de casal com psicólogos da internet. E também, temporada nacional de skate vai começar no próximo fim de semana em Criciúma, Santa Catarina. Uma mulher que foi vítima da violência doméstica, que deu a volta por cima e decidiu ajudar outras mulheres a recuperar a confiança e conquistar a independência financeira, ela fez uma associação. Ela abriu lá no Mato Grosso do Sul. Seureci Santiago é praticamente a Maria da Penha sul-mato-grossense. Em 2000, saiu do Rio Grande do Sul e veio para Campo Grande fugindo do ex-marido, que descobriu onde ela estava. Aqui na capital, foi vítima de tentativa de homicídio pelo ex-marido, que foi preso e condenado. Seureci, mais conhecida como Cel, foi atingida por vários disparos. Ficou 2 anos e meio internada. Cel não desistiu da vida nem dos filhos. Decidiu ajudar outras mulheres. Em 2011, começou a oferecer capacitação para que elas conquistassem a independência financeira. A gente acolhe elas passam por um acompanhamento psicológico, jurídico, acompanhamento com o assistente social, e aí elas fazem os cursos profissionalizantes, encaminhamento para o mercado de trabalho para quem quer ir para o mercado de trabalho, e a gente também orienta elas a serem uma microempreendedora, né, para elas terem o seu próprio negócio e elas se empoderarem de si, porque quando a gente ama a gente mesmo, a gente se valoriza, então a gente não aceita uma violência, não aceita uma agressividade, enfim, de qualquer forma. A gente já sabe o que é agressão e o que não é, então a gente está ali, né? Eu sou dona de mim e eu não vou aceitar que ninguém fale assim comigo. A instituição atende 320 mulheres. São oferecidos 17 cursos. Em março do ano passado, cada uma das 26 alunas ganhou uma máquina de presente. A formatura foi num shopping. Elas desfilaram e depois teve um jantar para toda a família. Elizabeth Ramos foi uma das modelos que desfilou no ano passado, no encerramento do curso. Agora ela participa do aperfeiçoamento. Eu já fiz bermuda, já fiz roupa minha neta, vestido. Hoje estamos aqui para aperfeiçoar mais um pouco. A professora Rose Fernandes fala com orgulho das alunas e do trabalho que desenvolve com as mulheres. Quando se constrói a primeira peça, né, meninas, é aquela coisa assim, eu fiz, eu consegui, eu posso. Então essa é a principal, que aí é que a gente sente aquele orgulho, né, de falar, nossa, eu consegui passar, consegui ensinar, né. E você fica emocionada por quê? Porque, assim, é um sonho, né, vir aqui trabalhar, conseguir passar o que eu aprendi em 40 anos para pessoas. E eu já passei por depressão. Então hoje ensinar elas e vê-las saindo dessa depressão é maravilhoso, né. A instituição oferece ainda atendimento com psicóloga, assistente social e jurídico. 2 vezes por semana acontecem cursos de panificação, manipulação de alimentos. A lista é longa. Manicure, pedicure, cabeleireiro, design de sobrancelha, corte e costura, patchwork, informática, cuidador de idoso,
empreendedorismo, secretariado e entre tantos outros cursos que a gente, depois que aumentar as salas, a gente vai estar fazendo, que tem bastante procura, né? Porque nós temos, no momento, pouco espaço. A maior realização em mais de 10 anos de instituição é saber que mulheres conseguiram romper com o ciclo da violência. Cada mulher que passa por aqui, depois me manda uma mensagem ou me liga, ou vem aqui e fala assim, eu preciso te dar um abraço, porque hoje eu sou outra mulher, hoje eu gosto de mim e a minha vida mudou. Ou muitas delas, olha, você salvou a minha vida, graças a você e à Ciesp, hoje eu tomei um novo rumo, estou feliz, cuido dos meus filhos. Então, assim, não tem dinheiro que pague a satisfação de ver a felicidade delas e a forma de gratidão que elas têm pelo pouco que a gente pode oferecer para elas. Um estudo realizado por pesquisadores norte-americanos mostrou que a poluição do ar acelera a perda óssea entre mulheres na pós-menopausa, especialmente na coluna lombar. Essa foi a primeira vez que os estudiosos tiveram provas concretas de que os óxidos de nitrogênio são um dos principais contribuintes para danos ósseos e que a lombar é um dos locais mais vulneráveis a esse dano. O estudo apresentou fatos inéditos sobre os efeitos entre a poluição do ar e a densidade mineral óssea, especificamente em mulheres na pós-menopausa. Para isso, foram analisados dados de mais de 160 mil mulheres na pós-menopausa, tendo como referência as exposições à poluição de ar com base nos endereços residenciais das participantes. Alguns exames foram usados para medir a densidade mineral óssea no início do estudo, após 1 ano, após 3 e após 6 anos. Os resultados mostraram que os efeitos é de quase 1,5% de redução anual. A taxa é quase o dobro dos efeitos da idade em qualquer uma das outras regiões ósseas. E investigações preliminares apontaram que esses efeitos ocorrem por meio da morte das células ósseas. Alguns trabalhos anteriores já davam indícios de que os poluentes do ar prejudicavam os ossos do corpo humano e aumentavam o risco de osteoporose e fraturas em indivíduos mais velhos. Pesquisadores da Colômbia, por exemplo, descobriram que a exposição prolongada à poluição do ar reduz a densidade óssea e aumenta o risco de fratura na vida adulta. Aproximadamente 2 milhões de fraturas ósseas relacionadas à osteoporose ocorrem todos os anos. A osteoporose é uma doença que afeta mais as mulheres do que os homens. Nos Estados Unidos, por exemplo, é estimado que 10 milhões de pessoas tenham osteoporose. Desse número, pelo menos 8 milhões são mulheres. Os dados ainda são mais alarmantes quando observados as mulheres na pós-menopausa. Dessa parcela, de cada 2 mulheres, uma sofre algum tipo de fratura óssea devido à osteoporose. Os skatistas brasileiros voltam às pistas depois do Mundial para a primeira disputa da etapa nacional da categoria. E esse ano, além da conquista do campeonato, eles estão na expectativa para acumular pontos e fazer parte da seleção brasileira que irá aos Jogos Olímpicos no próximo ano. Consolidado no calendário há alguns anos, o STU Nacional, Circuito Brasileiro de Skate, realiza sua primeira etapa em Criciúma. Este já é o 3º ano consecutivo que a cidade recebe a etapa de abertura no Parque Municipal Prefeito Altair Guide. Nessa primeira semana, de 23 a 26 de fevereiro, a modalidade Street vai agradar ao público, que vão ver disputas dos skatistas de mais alto nível, como, por exemplo, Pamela Rosa, Gabi Mazeto, que chegaram à final do Mundial de Street em Sharjah, nos Emirados Árabes, no início do mês. Entre os rapazes vão desfilar talentos na cidade catarinense na primeira semana, como nomes da seleção brasileira, como Lucas Rabelo, que levou o título de Criciúma em 2022, Giovanni Viana, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, João Lucas Alves, atual campeão brasileiro Eduardo Neves, entre outros. A expectativa é sempre alta, poder estar aqui mais uma vez em Criciúma. É uma cidade onde eu me sinto super bem, onde eu consigo ver todos os meus amigos, poder andar de skate, poder desfrutar de uma pista que encaixa o skate de todos aqui. Acredito que vocês vão conseguir ver um nível ótimo, então
Acho que é isso, acho que não tem muito o que falar sobre. Quem estava ano passado viu um pouco do skate e esse ano possivelmente vocês vão ver coisas melhores, com novo formato, com novos skatistas chegando. E é isso, expectativa alta e a gente está pronto para andar de skate. Além da disputa da modalidade e da etapa, os atletas estão pensando também logo à frente na preparação e na convocação para serem um dos participantes da seleção olímpica, que vai disputar os Jogos de Paris no próximo ano. Acho que a gente tem que dar o nosso melhor. Quem quer ir para as Olimpíadas, acho que todo mundo aqui está treinando o máximo para tentar se superar cada vez mais, conseguir grandes resultados em todos os campeonatos, que vale pontuação para as Olimpíadas. Então, tá treinando, se destacando nos campeonatos, conseguindo uma boa pontuação, entrar no top do ranking. Mas independente de qualquer pessoa que for aqui, vai estar representando o Brasil, vai estar dando um grande show nas Olimpíadas. A etapa do STU em Criciúma será transmitida via plataformas digitais e contará com apresentações artísticas e também com a modalidade parque na próxima semana, que tem nomes como Pedro Barros na disputa. Essa só é a primeira etapa da competição nacional. Seja pela chegada de um filho ou por conta de uma mudança de rotina, muitas vezes os casais sentem dificuldade de manter uma relação saudável, o que faz muitos deles procurarem a terapia de casal. Uma prática que vem ganhando adeptos a cada dia que passa. A Raíssa e o Gabriel são casados e moram em Belo Horizonte. Eles têm um bebê de 2 anos e com a chegada do filho a rotina mudou e a comunicação ficou um pouco mais difícil. Para melhorar o diálogo na relação, eles buscaram um profissional que ajudasse a mediar os conflitos. Sem saber muito bem como seguir com esse diálogo, a gente falou, vamos procurar um profissional para poder intermediar na comunicação. A gente estava tentando, né? E com isso a gente teve que procurar uma pessoa que conhece, né? Uma pessoa que sabe manejar todas essas questões. E a gente encontrou a Ana, né, na internet. Foi ótimo, a gente fez durante um tempo e ajudou a gente bastante nessa fase difícil. Eles procuraram um psicólogo pela internet e encontraram a Ana Paula Nascimento. A profissional explica em que ocasiões a terapia de casal pode ajudar na reconexão do relacionamento. Quando as opiniões, as expressões utilizadas ali começam a trazer dores dentro do relacionamento. Então a gente precisa encontrar uma maneira de mediar esse diálogo. E esse é o papel, né, do psicólogo, do terapeuta de casal. É um trabalho mesmo, né, de aparar as arestas, de entender onde está tendo a falta, onde está tendo a dificuldade relacional, a dificuldade de comunicação. A busca pelo termo terapia de casal tem crescido na internet. O Distrito Federal lidera a procura, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Belo Horizonte apresentou um aumento repentino nos últimos meses, um crescimento de até 300%. Os psicólogos desta plataforma de videoterapia relatam que desde a pandemia, os casais têm procurado atendimento para melhorar a comunicação e fortalecer o relacionamento. As profissionais explicam ainda que o perfil de quem busca terapia de casal mudou. Antes, as mulheres tomavam a iniciativa. Agora, os mais interessados têm sido os homens. Os casais de namorados têm me procurado, os casais noivos, os casais casados há pouquíssimo tempo e há muito tempo, né, quando já se encontram aí com essa dificuldade, às vezes até de entendimento. Então é onde a gente vai trabalhar, né, as emoções, o companheirismo, a fala. No período da pandemia, ocorreu um aumento muito grande dos atendimentos online, principalmente dos atendimentos de casal. O que eu reparei em todos os atendimentos é que a maioria realmente perdeu o vínculo, não se reconhecia mais dentro da relação.
eles estavam ali, às vezes por outros laços, como por exemplo, filhos, compromissos que eles tinham entre eles, mas aquela emoção que antes existia acabou ficando de lado. A pandemia, ela acaba resgatando essas emoções de alguma forma, mas para isso eles tiveram sim que iniciar os atendimentos, porque sem os atendimentos eles não estavam conseguindo se ouvir, eles não se entendiam mais, os conflitos realmente ficaram muito grandes. Agora, a partir do momento em que eles têm a coragem de dar esse passo e se reconhecer como casal, eles têm a nova oportunidade de criar novos laços, de se redescobrirem, trabalhar as emoções de uma forma muito diferente. Quem fez a terapia dá a dica e recomenda a outros casais. Buscar ajuda pode ser a chave do sucesso do relacionamento. A gente acredita que é muito bom, né, para os pacientes e para todo mundo, né, que tem alguma dificuldade, que precisa de alguma ajuda. Na igreja, a busca pelo aconselhamento de casais também tem aumentado nos últimos meses, conforme explica o pastor Eduardo Santos, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus em Brasília. A vontade de Deus é que nós tenhamos paz, que a nossa casa seja um lugar tranquilo, quieto e de descanso. O casamento, a família, foi a primeira instituição criada por Deus. Deus não criou a igreja, a família foi criada por Deus antes da igreja. E a Bíblia Sagrada é a bússola para que o casal viva bem, para que o casal seja curado, tratado por Deus e abençoado pelo Todo-Poderoso. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.